De um lado, um russo, o célebre escritor Lev Tolstói ou Leon Tolstói. Do outro, um indiano, Mohandas Karamchand Gandhi, posteriormente conhecido como Mahatma Gandhi. De outubro de 1909 a setembro de 1910, Gandhi e Tolstói trocaram uma breve, porém densa correspondência. Este intercâmbio, de certa forma, contribuiu para inspirar uma mudança de hábitos, de legislações, o fim de regimes de segregação, o surgimento de movimentos sociais e até a independência de um território. Estes dois homens tinham em comum a defesa intransigente da não-violência. Lembremos que um processo longo de resistência não-violenta liderado por Gandhi levou à independência da Índia em 15 de agosto de 1947. À base de muita organização e coragem, foram implementadas 3 grandes campanhas anti-britânicas nas quais a violência unilateral inglesa se caracterizou por prisões, trabalhos forçados e mortes, dentre outras arbitrariedades. Mas isso em nada adiantou, só comprovou a eficácia do método de resistência não violenta adotado pelos indianos. Como base das cartas trocadas por estas duas personalidades estava o interesse mútuo na resistência moral como instrumento de superação da violência na resolução de graves questões sociais. Estamos falando do início do século XX, período de pleno domínio britânico sobre a Índia e fase final do czarismo na Rússia da pré-revolução bolchevique. Em torno de ambos havia uma sociedade movida pela intolerância, conflitos armados, discursos de ódio e discriminação. Aliás, nada muito pior que hoje, em que a violência imperial do passado se transforma em outros tipos de opressões e violências de ordem econômica e política. Para contextualizar o momento em que ambos viviam, Tolstói, autor de best-sellers como Ana Karenina e Guerra e Paz, tinha especial interesse pela Índia e defendia o princípio do amor como condição essencial para a obtenção da independência do domínio britânico. Gandhi, por sua vez, atuava como advogado na cidade de Durban, África do Sul, onde também editava o jornal Indian Opinion, importante instrumento contra a discriminação racial e pelos direitos civis naquele país que estava prestes a se tornar independente da Inglaterra. O ponto de partida desta relação foi a leitura por Gandhi daquela que ficou conhecida como Carta a um Hindu, redigida por Tolstói como um autêntico tratado de não-violência. Originalmente endereçada ao revolucionário indiano Tarak Nath Das, a carta respondia a uma correspondência recebida em 1908, em que Tarak Das defendia que apenas um movimento violento poderia libertar seu país. Mais tarde, Tarak se aliaria à resistência não violenta. Gandhi, que já conhecia parcialmente a obra de Tolstói, tomou conhecimento da Carta a um Hindu, na qual os indianos eram alertados sobre o erro que cometiam ao renegar sua milenar sabedoria para abraçar o que chamou de equívocos do Ocidente. O romancista russo inicia seu texto citando um verso do livro sagrado dos Vedas e termina citando Krishna. A troca de cartas entre Gandhi e Tolstói foi encerrada com a morte do escritor em 20 de novembro de 1910, aos 82 anos. A primeira carta foi redigida por Gandhi, que pediu conselhos e solicitou permissão de Tolstói para a publicação de 20.000 exemplares de sua Carta a um Hindu, autorização concedida. No período em que se corresponderam, Leon Tolstói, já consagrado, havia abandonado a vida aristocrática para se dedicar aos estudos e ensinamentos da não-violência. As cartas reafirmavam a convicção de ambos de que o melhor caminho era alterar o modo de enfrentar o ódio no mundo com um olhar diferente, de forma a evitar que ele nos contaminasse. Deste intercâmbio, muitos estudos surgiram no mundo acadêmico e um grande exemplo ficou para a sociedade. As contribuições da resistência não violenta inspiraram movimentos como a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, liderada por Martin Luther King Jr. Por sua vez, inspirado justamente nas ações de Gandhi e Luther King, o psicólogo americano Marshall Rosenberg, falecido em 2015 aos 81 anos, desenvolveu a partir da década de 60 um notável trabalho que resultou inclusive na publicação do best-seller Comunicação Não Violenta. Devido à profundidade de sua obra, até mesmo o mundo corporativo abraçou a abordagem de comunicação não violenta de Marshall Rosenberg como estratégia de crescimento baseada numa comprovada melhoria do ambiente interno das empresas.
Rosenberg percebeu que todo conflito traz consigo a possibilidade de mudança, de atender necessidades, se tivermos uma atitude baseada no princípio do amor e do olhar compassivo. Tolstói era cristão, porém severo crítico da Igreja Ortodoxa Russa, que apoiava a guerra ao tempo em que pregava o evangelho de amor. Ele foi inclusive excomungado. Tolstói era crítico de perseguições políticas, intolerância, punições capitais e consentimento de guerras, que ele considerava repulsivas e incompatíveis com o cristianismo. Em vez disso, defendia o pacifismo, a tolerância religiosa, a não violência e a não resistência em todas as circunstâncias. Foram 4 cartas de Gandhi para Tolstói. A primeira escrita em 1º de outubro de 1909, a segunda em 11 de novembro de 1909, a terceira em 4 de abril de 1910 e a última em 15 de agosto de 1910. Por sua vez, 3 cartas de Tolstói foram endereçadas a Gandhi. A última escrita em 7 de setembro de 1910, a penúltima escrita em 8 de maio de 1910 e a antepenúltima em 7 de outubro de 1909. Numa resposta à 4ª carta de Gandhi, em 7 de setembro de 1910, 2 meses antes de morrer, o russo afirmou: o socialismo, o comunismo, o anarquismo, o exército da salvação, o crescimento da criminalidade, o desemprego, o aumento do luxo excessivo dos ricos e a miséria dos pobres, bem como o espantoso crescimento do número de suicídios, tudo isso são sinais de contradição interna que deve e não pode deixar de ser resolvida. E, sem dúvida, resolvida no sentido da aceitação da lei do amor e da negação de qualquer violência. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Um forte abraço.